Boa tarde, pessoal! Sou Mariela Folco, apresentadora. Nosso programa estreou na semana passada e eu gostaria de me apresentar novamente para vocês. A gente teve uns pequenos probleminhas técnicos na estreia, que a imagem demorou um pouquinho para aparecer, mas eu acredito que todos vocês que estão assistindo, ou pelo menos a maioria, já me conhece da semana passada. Então, hoje eu estou aqui com a Kátia Iris, personal trainer, profissional de educação física, e hoje ela veio contar para a gente um pouquinho sobre o dia a dia dela, sobre emagrecimento, dicas de exercícios e tudo mais que principalmente a mulherada quer saber. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Má. Primeiramente, obrigada por estar aqui, né? É um prazer poder estar aqui compartilhando toda a minha experiência, estudos, né? Então, e também pela experiência e vivência somente com mulheres, né? Então, essa é uma área, particularmente falando, que eu estou me interessando mais, né? Porque não é fácil lidar com as mulheres, né? E principalmente com esse fator de emagrecimento que ainda a gente tem tanto tabu. Ah, sim. E a Kátia, para quem não sabe, ela não dá moleza para mulherada, viu? Ela é super firme, super dura. Ela é minha personal trainer, eu admiro muito o trabalho dela. Mesmo antes dela ser minha personal, eu já acompanhava o trabalho dela na academia e eu via ela ali, super dura com a mulherada e tendo resultado. Então, eu admiro muito você, por isso que eu te chamei aqui. Eu sei que você é muito querida pelas suas alunas. E então, vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho desse poço de conhecimento que você já adquiriu. Kátia, me fala uma coisa, qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Então, Má, é muito normal, né? Principalmente quando uma pessoa vai a algum consultório médico e o médico fala: então, faça atividade física. Isso depende muito, né? Porque se você é uma pessoa que já treina, você já faz uma atividade física. O que seria atividade física? É o que a gente faz no nosso dia a dia: lavar uma louça, caminhar, deslocar de lá para cá. Por quê? É um gasto energético muito pouco. Então, isso é uma atividade física, né? E um idoso, ele geralmente nem atividade física faz. Então, um profissional de educação física, ele tem essa necessidade de trazer de volta a independência dele e fazer com que ele se ingresse de novo a fazer uma atividade física. O exercício físico, ele é diferente, porque é uma especificidade, né? Então, a especificidade a gente fala que é o quê? Cargas, né? Estímulos, que são estímulos. São exercícios diferentes, cargas diferentes, tempos diferentes e modalidades diferentes. Musculação, corrida, spinning, Muay Thai, artes marciais, o que for. Tudo que existir uma técnica atrás disso, a gente fala que é exercício físico. E, consequentemente, o gasto calórico é maior. Né? Então, essa é a diferença. Isso a gente não pode confundir. Né? Tá, então, por exemplo, um idoso que fica em casa só levanta do sofá para o banheiro, do sofá para a cozinha, ele só faz uma atividade Uma física atividade física. e mesmo assim é pouco. Uma pessoa É, que vive acamada já isso já não seria faz nem muito, né? atividade. Seria o nosso objetivo trazer ele, devolver ele para isso, né? Então, por isso que às vezes a gente, quando tem que perceber a individualidade daquele cliente nosso, né? E Uhum. não chegar com expectativas. A gente tem que sempre fazer uma avaliação prévia, saber de tudo que ele já passou, o que ele tem dificuldade, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, isso se chama individualidade, né? E não já Uhum. chegar com as expectativas, não, porque eu vou fazer isso com ele, não, a gente vai fazer isso. Não. Primeiro, conhecer. Então, primeiro, sempre quando eu faço com as minhas alunas lembra para o nosso primeiro dia? Ficamos 1 hora que a gente sentou, conversou, fizemos a sua avaliação, identificamos seu objetivo, falei, né, o que era necessário para você, a gente tentou ter um conjunto sobre aquilo. Então é isso, né? A gente tem que saber diferenciar e individualizar tudo, para que também o resultado seja efetivo. Porque não adianta também. Eu vejo pessoas que às vezes fazem academia há muito tempo e não têm um resultado, né? Não conseguem atingir o corpo dos sonhos e queimar gordurinha. Por que que isso acontece? Porque, principalmente, a gente tem uma coisa que se chama homeostase, né? Isso acontece muito tempo nos treinos, porque não há uma variabilidade de estímulos, né? Estímulos também tem a questão da alimentação,
né? A questão do descanso, que é muito importante, fatores ambientais. Mas eu creio que, principalmente, se a pessoa tem uma alimentação legal, são os estímulos no treino, né? E isso envolve cadência de movimento, percepção de movimento. Então, eu acho que às vezes a gente até conversa, eu e você, poxa, aquela pessoa está fazendo um exercício, mas não está percebendo o que ele está fazendo. Às vezes está lá fazendo um agachamento, está pensando, ai meu Deus, o que eu vou comer depois? Nossa, já estou com fome. Entendeu? Então, acho assim que falta essa coisa de percepção. Tá ali disposto a fazer aquilo, né? Como eu falo, gente, é 1 hora, né? 1 hora de personal, a gente tem que fazer muito bem feito. Principalmente você está investindo o teu dinheiro ali, você está tirando 1 hora do seu dia, que é muito valiosa. Creio eu que se eu pudesse, queria ter 48 horas. Mas a gente tem 24 horas. Separar um tempo para isso e fazer ele bem feito é necessário. Então, eu sempre falo assim, eu admiro muito quem treina 2 horas na academia, primeiramente porque eu queria conseguir treinar 2 horas, né? Porque eu termino 1 hora, estou morrendo, minhas alunas estão morrendo. Então, eu admiro, né? Então, é essencial isso, ter uma variabilidade de treinos, né? Estímulos diferentes, exercícios diferentes, nada de mirabolantes, o básico sempre vai funcionar, né? Então, é o segredo que eu acho. Mas você está falando de treinar 2 horas. Mas esse tempo é o que faz a diferença? Não é o tempo, né? Porque vai depender do seu objetivo, para falar a verdade, né? Se for uma pessoa que corre, né? Ela tem um objetivo de terminar, exemplo, 10 quilômetros. Às vezes passa de 1 hora, 1 hora e meia, depende do dia da pessoa. Mas se você for fazer uma musculação, e depende também de pessoa para pessoa, exemplo, uma pessoa magrinha, ela vai treinar comigo. Então, eu vou deixar ela 1 hora e meia treinando personal comigo, sendo que vai ser uma intensidade muito alta, né? A gente vai seguir os descansos certos entre as pausas, vai ter a quantidade certa de exercício. Ela não consegue, a pessoa não consegue, tá? Quem treina um pouco mais são pessoas, indivíduos mais treinados, né? E também tem, às vezes, o exercício, né? E a intensidade. Porque, exemplo, tem exercícios que a gente faz, por exemplo, um agachamento. E o estímulo dessa vez é força. Força, então, geralmente, o estímulo de força, ele tem uma recuperação maior. Geralmente, 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Isso depende também muito, entendeu? Então, não quer dizer também que a pessoa está treinando demais. Mas uma pessoa comum, dentro de uma academia, 1 hora bem feita, já é muito bastante. Entendeu? Vamos falar, né, do geral, que como eu, né, como o pessoal que está assistindo, pessoas comuns que vão para a academia, de repente 2, 3 vezes por semana. Então, 1 hora de treino bem conduzido é Sim. suficiente. E você sabe, Má, uma coisa que eu acho interessante a gente falar. Muito na academia, hoje em dia, muitas pessoas, elas se desmotivam bastante. E talvez esse seja um dos meus maiores objetivos. Motivar as pessoas a gostarem de musculação. Porque acaba sendo uma coisa muito monótona, né? Então, acho assim, que também vai do estímulo, né? Vai da pessoa que está te estimulando, vai de como você vai o dia, né? Mas eu acredito que a pessoa, quando ela tem um motivo de estar ali, ela não vai só por ir, entendeu? Quando ela gosta, quando ela aprende a gostar, aprende a ter um motivo, aprende a saber por que aquilo. Então, é isso que eu fixo muito na cabeça das minhas alunas. A necessidade de saber o porquê das coisas, sabe? O porquê que você está agachando, o porquê eu tenho que agachar até aqui. E saber ser crítico comigo, porque eu acho isso essencial para um profissional se desenvolver, né? Então, eu acho isso muito interessante. Então, eu creio muito assim que hoje em dia essas coisas de circuito, ao ar livre, o cross, eles estão crescendo porque eles têm isso, entendeu? A motivação, aquela coisa de desafio. Então, eu desafio muito as minhas alunas, porque eu sei a importância que a musculação tem, né? Eu sempre falo, treinar bem para treinar sempre. E você treina bem sabendo treinar, né? E não indo treinar por treinar, né? Então, eu acho essa é a importância. E conta pra gente, quando as mulheres te procuram para fazer personal, qual é a principal queixa delas? A principal é a gordura abdominal. Nossa, eu quero... Todo mundo quer perder a barriga, enxugar. É o tchananã, né? Aquela coisa, eu posso estar com a coxa linda, a bunda linda, mas a minha barriga não consigo colocar um cropped, né? Mas isso é aqueles N fatores, né? E o principal é a alimentação. A alimentação é o que
move tudo, né? Até o seu bem-estar no dia a dia. Né? Eu sempre falo assim que eu sou muito experiente nas coisas que eu faço para mim. Então, às vezes, eu faço muita coisa para mim para poder passar para frente. Então, eu sou assim, meio... me uso muito como exemplo. Você é cobaia de você Sou mesma. cobaia de mim mesma. E lembra que, acho que foi essa semana que eu postei no grupo, meu antes, que a minha coxa era minha panturrilha e minha panturrilha era a coxa. Basicamente era isso. Porque nesse período de 2011, que foi quando eu comecei, já tinha mais ou menos um ano, eu era aquela pessoa que comia, chegava na minha casa, por ser magra, fiz muito tempo balé, chegava na minha casa, comia 5 pães, 4 ovos e depois eu ia jantar. Ficava na academia 4 horas. Né? Chegava às 6, saía às 10. Meu objetivo era esse. Se eu não agachasse com tantos pesos, então não estava certo. Então, eu fui percebendo que aquilo não estava me desenvolvendo. Minha barriga estava lá aumentando, né? E eu comendo e treinando muito pesado, pesado, né? Não era tão pesado assim. E fui percebendo que, por eu ser magra, mesmo assim, eu consegui ganhar uma gordura abdominal. E isso por causa da minha alimentação. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade, e aí eu comecei a conhecer profissionais da área, foi quando eu comecei com o meu professor. Minha primeira reeducação alimentar foi com o meu professor Serafim Neto. Oi, prof, se você estiver por aí. Eu agradeço muito, aprendi muito com ele, e foi o meu primeiro profissional que eu tive contato nessa parte nutricional. E foi a partir daí que eu mudei bastante. E eu percebi que eram os alimentos que davam resultado. Entendeu? E o estímulo do treino que eu estava direcionando naquele momento para mim. Então, foi um processo, e ainda é um processo difícil para a gente perder gordura, porque, como eu disse, são vários, né? Tem um descanso também, a questão hormonal da mulher, né? Então, isso é importante. A pessoa identificar também, sabe? Se perceber. Uhum. Porque, exemplo, eu faço uma dieta com mais carboidrato, geralmente, eu sinto meu abdômen um pouco mais dilatado. Uhum. Né? Mas aí, será que não é porque eu estou colocando muito carboidrato? Né? Então, você também tem que se perceber e falar para o nutricionista, olha, Nutri, eu acho que esse alimento aqui, ele não fez bem, ele me deu um estufamento. Uhum. O que é bom para você, às vezes, não é bom para todo mundo. Sabe? É legal essa coisa de individualizar. E investir num profissional bom é isso, é você poder exigir, é você poder criticar e poder perguntar o porquê e ele manipular. Porque a dieta boa é aquela que você consegue fazer, não aquela que você é estimulada por pressão. Porque aí você não consegue manter por muito tempo. Ah, com certeza. Entendeu? Dietas malucas, dietas da moda não funcionam. Isso aí não funciona. E se funciona, você acaba perdendo o resultado tão rápido que você se frustra mais. Por um tempo. Né? Você se frustra tanto que você acaba desistindo. Né? E me fala uma coisa, qual é o limite? Que eu ouço muita gente falar assim, eu tô gorda. Tô gorda. O que é estar gordo? O que é estar obeso? E o que é estar acima do peso? Então, isso também é uma questão muito interessante, né? Uma coisa a gente se falar, porque é importante, a gente tem que, somente as pessoas têm que saberem separar e se encontrarem nisso, né? Porque estar em sobrepeso hoje em dia não é obesidade. Obesidade é uma doença, né? Que é ligada a N doenças junto, né? Então, primeira coisa, estar sobrepeso quer dizer que você está um pouco acima da gordura desejável para você, e não relacionado a peso só. Né? Antigamente a gente falava do IMC. O IMC ele é muito relativo também, porque o IMC ele só calcula a quantidade, pega o seu peso, divide pela sua altura ao quadrado, e aí vai dar uma referência. Aquela referência, às vezes, ela não quer dizer que você esteja acima do seu peso e nem tão abaixo. Se você colocar uma pessoa com a massa muscular muito grande para fazer um IMC, geralmente vai dar alto. Quer dizer que a pessoa está acima do peso dela? Não está. É porque o músculo pesa muito mais que a gordura. O músculo pesa mais que a gordura. E a gordura, ela tem muito volume. Então, é normal você ver uma pessoa que tem muita massa muscular e a outra gordinha com volume muito maior. Eu falo, poxa, mas como? Entendeu? Então, essa é a importância, né? A obesidade, ela tem, e isso também, o sobrepeso, né? É questão da má alimentação, é sedentarismo, tem os hormonais também, né? E a obesidade, ela vai além disso, né? É uma doença. Por quê? Quando a gente tem a obesidade, a gente já também começa a anular um hormônio, né, da saciedade, que se chama leptina. Né? E a leptina, ela é importante para a gente ter um freio. Tenho que parar de comer.
né? E a gente vai perdendo essa sensibilidade a esse hormônio. Né? Então, é interessante falar sobre isso. E, geralmente, o obeso, ele vem junto com outras doenças, né? A dislipidemia, que são os triglicéridos altos, né? O HDL, que é o melhor, tem que ser um pouco mais alto, ele está baixo. E o LDL, que é o triglicérides ruim, está alto, né? E outra coisa também é a diabetes tipo 2, né? Doenças cardiorrespiratórias, doenças cardiovasculares. Então, é tudo isso. Então, e tem um fator também emocional, né? Então, sempre falo que quando chega uma pessoa com obesidade, para mim, é muito mais difícil eu trabalhar com ela, porque envolve uma questão de amizade, sabe? Uma questão da gente poder conversar mais, de poder entender por que aquela pessoa está naquela situação. E as pessoas em volta, na casa, contam muito com isso. Então, se a pessoa ingressa numa academia, ela já vem com aquela coisa de vergonha, de se sentir anulada, porque eu não vou conseguir fazer aquilo. Então, eu sempre encorajo muitas minhas alunas tentar fazer um circuito. Ai, cara, mas eu não consigo. Tudo tem adaptação. Para tudo, para tudo. E a gente ser progressivo na vida não quer dizer que eu sou fracassado. Quer dizer que você é a melhor pessoa para conseguir alavancar na vida. E você tem que fazer o seu melhor dentro da sua condição. Isso aí é o que eu sempre falo, gente, o melhor sempre. Chegou na academia, faz o teu melhor, sabe? Tá com a sua professora, confia nela. Se você contratou ela é porque você sabe do potencial, sabe? E se dedica, sabe? Joga mesmo. Se a professora falou, vai, você consegue pular. Pule, ela sabe que você consegue, né? Ela sabe que você consegue fazer mais 2, mais 5, mais 20, né, Maria? Ela faz assim mesmo, gente. Desse jeito, e no fim do exercício, você não se sente muito melhor? Vitoriosa, totalmente. Aquele agachamento que você não conseguia, que a gente começou no banquinho e hoje você agacha com carga super bem. E que às vezes no outro dia, quando você vai agachar, sente o joelho e a gente volta lá atrás. Porque isso é do dia também, né? E a mulher também tem que entender isso. Que também não é todo dia que você vai estar maravilhosa para treinar. Né? E a professora também tem que saber isso. Geralmente ela está no ciclo menstrual, é super normal você não ter a mesma força, não se frustre. Só respeite, se respeite e fale para a professora. Mas geralmente se a professora for muito sua amiga, ela já vai saber. Eu geralmente já olho para minha aluna, já sei, está atacada, já até evito algumas coisas. Isso é interessante, por isso que eu amo muito minhas alunas, né? Nem tenho o que falar, né, Márcia? Você sabe. Bonitinha. Viu? E me fala uma coisa. Então, já que a queixa nacional, geral, é o pânceps, né? A mulherada quer perder a barriga. Como é que faz para perder a barriga? De novo aquele assunto, né? Eu acho que de 10 mulheres que me perguntam, 11 quer saber isso daí. Você é professora de educação física? Mas me fala como que faz para perder a barriga. Gente, não é simples assim, né? O que eu falo é muita foco e persistência no que você está fazendo. Né? Não adianta você chegou lá no teu objetivo de ganhar massa muscular e ficou aquela pochetinha e relaxar. Perder a barriga exige muita alimentação certinha, né? Se você for uma pessoa mais magrinha, é mais fácil de perder isso daí. O treino certo. Então, é tudo isso. Então, são N fatores. Não tem uma receita pronta. Às vezes eu percebo que as pessoas querem uma receita pronta, querem que eu olhe e fale assim para ela, é simples. É só você comer o que você quiser e treinar o que você quiser. Não é. Se fosse simples assim, todo mundo teria uma barriguinha saudável. Eu falo por mim. Há um tempo atrás eu consegui chegar no meu shape mais bonito, que é shape, aquele corpo, desenho bonito. Mas foi um período muito difícil, porque eu tive que fazer uma alimentação muito regrada. Então, é uma experiência própria minha. Para eu ter conseguido chegar naquele corpo, eu tive que ter uma alimentação muito regrada. Outra coisa que as pessoas confundem muito e falam, aquele magrinho é muito fácil. Gente, é tão difícil quanto a pessoa que quer emagrecer. Vocês não têm noção quanto é difícil manter uma massa muscular alta. E principalmente para a mulher, que é questão hormonal, que a gente já tem uma testosterona bem mais baixa com relação ao homem. Então, isso é engraçado também, a gente querer comparar muito o magro e o gordo, né? E tanto a gordura abdominal, ela não é uma coisa que a gente fala assim, esse exercício vai perder a barriga. Não existe isso. Tá? O que existe é uma coisa interessante que a gente até conversou, né, Má? Que às vezes, isso é o que eu uso muito com as minhas alunas, são técnicas para a gente diminuir a linha de cintura, né? E a linha de cintura, eu vejo, principalmente mulheres mais musculosas,
acaba perdendo por falta do excesso da carga, a respiração errada. E esses exercícios que depois eu vou passar, eles são muito importantes também para a gente manter uma postura legal, uma estabilidade legal da postura, uma coluna, uma cintura pélvica mais fortalecida, e acaba sendo usado também para outras pessoas, né, gestantes, né, pós-parto. Né? Então, para com essa coisa que qual é o melhor exercício para perder barriga, que não tem. É consistência, é treino levado a sério, né? Não é necessário treino levado a sério ser 2 horas, 1 hora bem feita. Poxa, Kai, eu não tenho tempo para ficar 1 hora. 30 minutos é super necessário. Várias evidências já comprovaram, os estudos já comprovaram essa efetividade de 30 minutos de treino. O que vale é a intensidade. Independente se a sua intensidade é só correr dali a ali, agachar e pronto. Se for muito para você, é o bastante. É isso aí, gente. Não tem milagre. Não tem. Não tem melzinho na chupeta. Tem que malhar, né? Tem que treinar. Fazer direitinho. Isso aí. Produção, será que ela pode mostrar o exercício? Pode sim. Ela só vai mostrar. Posso passar os recadinhos antes para vocês? Pode passar. Vamos lá. A Ivaneide Costa comentou lindas. Mamãe. Maria Inês Van Arnhem. Ai, uma querida. Um beijo, Mari. Eu também estou te assistindo. Parabéns, Mari. Obrigada. E a Maria de Fátima Lotério comentou: qual a especialidade dela? Então, no momento, eu só sou graduada, né, em Educação Física, bacharelado e licenciatura. Então, futuramente eu quero fazer minha pós, né, e espero que seja voltada para isso, porque é o assunto e acho que questão também de uma situação pública já, né? E nós estamos aqui, o Brasil, ele já é acima de 60% da população está obeso. Então, isso é muito, acho que é uma questão mesmo que eu sempre tive aquele espírito de ajudar. Quando eu comecei na faculdade, a minha função, eu sempre pensei, não, eu quero ficar na faculdade de educação física para eu trabalhar dentro da academia com fatores estéticos. Depois de um tempo, conheci um amigo meu chamado Alexandre. Oi, Ale. E a gente sempre conversava, ele, Kátia, você não é para isso, né? Então, eu sempre falei que depois, quando eu conheci a faculdade, depois de uns 3, 4 anos, o fator saúde ficou muito mais impregnado em mim do que o fator estético. Porque depois de um tempo, eu vi que o estético é consequência de tudo bem feito, né? Então, no momento, a minha especialidade é a graduação. Faço muitos cursos, me especializo muito somente nessas áreas, né, que eu adoro. E futuramente quero fazer minha especialização, sim, voltada para essa área. Mais algum? Não? E é importante frisar também que as principais atividades da Kátia são como personal trainer, individual e também coletivo, que mais para o finalzinho do programa a gente vai explicar esse outro trabalho que ela faz. É legal a gente falar rapidinho, Má, porque eu acho assim que depois de um tempo, também percebi como personal trainer, né, que quando a pessoa vai treinar sozinho, ela acaba assim, a pessoa tem que ser muito focada, sabe? Porque não é fácil sozinha com personal trainer. Mas, às vezes, a gente realmente chega meio cansado. Quando tem um grupo, uma dupla, é tão motivante quanto. Então, eu percebi que as meninas, né, as mulheres, elas acabam tendo maior rendimento, sabe? O trabalho, ele é um pouco mais diferenciado, não vou mentir, porque você acaba tendo um pouco mais de descanso, mas é aí que está né, o remolejo do professor para conseguir deixar todos os objetivos, né, trabalhar um pouco mais com individualidade com elas. Mas é muito gostoso, porque em dupla, em grupo, o resultado, né, a sintonia é muito legal, né? Ah, sim, uma motiva a outra, Sim, isso é muito legal, muito. Né? A parceria. Tá certo. E me fala uma coisa, então. E é sobre a diástase abdominal, né? As gestantes, muitas vezes, por conta, né, do crescimento da barriga, né, do bebê, acaba tendo um afastamento da musculatura abdominal. Isso. E aí, o que a gente faz? Tem como recuperar isso com exercício? É só cirúrgico? Então, é uma coisa importante a gente frisar, porque
as pessoas, geralmente, as mulheres, né, depois do pós-parto, elas sentem realmente, né, essa dilatação. Tem mulheres que conseguem colocar quase 4 dedos. E isso é uma questão natural também, né? Vai de cada corpo. Mas a técnica stomach vácuo, né, que é um vácuo que a gente gera na parte abdominal, e o brace são técnicas que a gente pode estar usando para auxiliar. Portanto, quem teve separação mais de 5 centímetros, às vezes não consegue tanta recuperação. Então, a necessidade de conversar com o médico, né, ver qual a possibilidade. Então, é um exercício que autoajuda, tá? E outra coisa também, é um exercício que às vezes tem que ser trabalhado com um profissional da área, né? Não simplesmente vou fazer, porque é uma técnica bem difícil, né, de ser feita, e com profissionais, fisioterapeutas, né? Isso é importante também da gente saber separar, né? O profissional de educação física também tem que saber separar aonde ele pode até onde ele tem que passar para o físio. E essa parte de recuperação, né, da separação, às vezes a técnica tem que ser mais feita com o físio, né? Entendi. Bom, pessoal, parece que a gente está tendo... Não? Ah, tá. Ai, então tá bom. Kátia, deixa eu perguntar. Vai dar para ela mostrar, será? O exercício, ela fazendo... Ela queria mostrar a barriga dela, só ela em pé mostrando o movimento da barriga dela. Será Aqui que dá? ao vivo? Dá. Tem como. Porque aí fica mais fácil de eu explicar a cada momento, porque senão no vídeo passa e a gente não consegue explicar. Dá sim. Dá? Então vai. Bora lá. Então, lembrando que, né, frisar, é uma técnica que, se você não sabe, não consegue fazer, tem que procurar um profissional, né? As minhas alunas, praticamente todas fazem muito brace, né? Porque se você que pratica, você acaba fazendo naturalmente. Estou aqui conversando com a Maja, meu brace já está ativado. Então, isso é importante, né? A gente poder levar os exercícios que a gente faz dentro da academia para fora também. Então, eu vou mostrar mais ou menos, né? Porque isso também é um exercício que é tão antigo e surge o modismo, todo mundo fica, não, porque é isso. Não, gente, calma. É antigo. Então, saber a técnica, a raiz é importante, né? Então, vou mostrar rapidinho. Vou pedir a ajuda da Mac. Vamos lá. Veja se vai pegar a gente, Má. Cuidado só para você não ficar. Por favor, Má. Eu vou mostrar de lado. Aí eu mostro de frente um pouco. Dá para ver? Morram de inveja dessa barriga chapada, negativa, Que nunca tá? foi. Pode mostrar. Então, vamos lá. O primeiro, a gente fala que é estômago vácuo, né? Então, é o vácuo gerado no nosso abdômen. Então, primeira coisa, vou falar primeiro, depois, senão não consigo fazer os dois. Tem que respirar bem fundo, soltar toda a respiração do abdômen. Pega pra mim, Má, pra gente falar, senão a gente... senão não vai... Deixa eu separar para você. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Então, primeiro, né, a respiração. Então, primeiro a respiração, né? Então, eu vou falar primeiro como vai fazer, senão depois eu não consigo fazer os dois, porque tem que ter concentração. Então, a gente vai respirar inteiro, todo, encher o pulmão de ar e vai soltar. Mas solta tudo. Achou que não tem mais ar dentro do pulmão? Tem mais um pouquinho. E vai soltar. Quando soltar, vai puxar o umbigo lá para dentro, sentir lá perto das costelas, tá? Então, vou fazer um exemplo. Vou respirar fundo. Soltar. Soltar mais um pouco. Olha. E aí, você vai segurar o máximo que você conseguir. Quanto mais essa pressão que você gera no seu abdômen, melhor vai ser. Porque a gente tem um reposicionamento maior dos órgãos. E o transverso, ele acaba estando em isometria, né? Em contração isométrica. O que é o transverso, né? O transverso, ele é um músculo que a gente tem
para fortalecer, ele é como se fosse o nosso cinto, né? Nossa cinta. Tem muita mulher que compra cinta. Se ela souber usar o transverso, ela não acha necessidade nem a pau, né? Uma coisa diferente de um corset, que aí é outro assunto. Mas a cinta, ela não vai ajudar nisso. E isso você ajuda com treinamento, né? Então, o brace, né, ele usa especialmente o transverso, assim como também o estômago. Só que o brace, ele ativa mais, porque a gente faz a contração na direção da fibra do transverso. Então, eu vou mostrar primeiro como que é. A gente vai fazer a mesma respiração e, em vez da gente sugar só, a gente vai fazer uma contração. E essa contração, ela vai gerar uma contração e vai fechar. Conforme você fecha o seu transverso, mais você sente que sua cintura ela afina. E você fazendo isso durante os dias e treinando, os dias até você sentada, você acaba tendo um resultado maior. E aí, consequentemente, as pessoas sentem a cintura diminuir. Então, conforme perdi, nossa, eu perdi gordura, porque eu perdi centímetro. Não, você conseguiu diminuir a sua linha de cintura. E ela fica tão feminina, fica tão mais linda, porque isso foi uma coisa que eu sofri muito. Eu não sou uma pessoa de ter uma linha de cintura fina, aquela cintura, né? Então, eu tive que trabalhar muito isso. É uma coisa que eu ainda continuo trabalhando. Então, a mulher, ela tem que fazer isso. E a respiração durante os exercícios, o bracing, ela é importante para isso durante os exercícios, para dar estabilidade nos exercícios, manter a lombar bem fixa, bem prevenida de lesões. Agora, eu vou fazer o brace para não esquecer, né? E lembrando, pessoal, que uma musculatura fortalecida vai melhorar a sua postura e já vai parecer que você tem menos barriga, não é isso? Muito mais, muito mais. Geralmente, os estudos comprovam de 5 a 10 centímetros você consegue perder. Então, imagina se você fizer esse exercício, aliar a alimentação e treinar super certo. Concorda comigo que é uma questão mesmo de você dedicar, né? As coisas estão ali na tua mão, né? É só você dar um passo e ir. Vou fazer o brace. Então, o brace é você respirar, soltar. Vou fazer mais uma vez. Não fiz ainda. Solta e contrai aqui, ó. E aperta aqui. Vou fazer de frente, ó. E ela fecha as costelas. As costelas, elas abaixam junto com o transverso, fechando na horizontal. E aperta. Tem que dar uma cãibra. E contrai. E assim você vai fazendo progressivamente. Você vai fazendo, segurando. Tem várias posições, por isso que eu falo que não é a única. Você tem que estar com um profissional, perguntar, né? Então, tem várias. Você pode fazer ela durante o dia. O ideal também não é fazer de barriga cheia. Somente quando você está acordando, está lá no banho, empolgada, faz o brace, faz o vácuo, tá? Então, se você começar com o vácuo, faz umas 3 séries primeiro e vai tentando segurar o máximo, porque o vácuo é você segurar o máximo. O brace é você contrair o máximo, tá? É diferente. Eu, particularmente, gosto mais do bracing, né? Porque é o que eu mais uso no dia a dia com as minhas alunas, principalmente. E você sente que a aluna ela tem mais segurança no exercício, não fica aquela coisa mole, né? Então, a estabilidade realmente é muito maior com o brace do que só com o vácuo, porque o vácuo é uma coisa que você faz à parte. O brace você trabalha no dia a dia, né? É isso. Muito bem, pessoal. Deu para ver como que faz esses exercícios? Todo mundo vai começar a praticar, vai comentar se conseguiu. Alguém começou já a comentar se conseguiu fazer esses exercícios? Tem bastante comentário aqui, Mari. Posso te passar? Pode passar. A primeira pergunta. A Maria de Fátima Lotério. Qual a especialidade da Kátia? Ah, ela já perguntou, respondi. ela já respondeu. Já perguntou e já respondeu. Então tá, ela repetiu aqui a pergunta, o comentário dela estava fixado. Ah, tá. Erro de produção. Tudo bem. Júlia Azevedo, professora Azul. sua linda. É Essa minha pra você. aluna. Lucília Nunes, melhor profissional e melhor ser humano. Ai, que linda. Vamos É fazer uma eu chorar aqui. Querida, Que é não isso? vai borrar maquiagem. Francisca Alexandra Lecaniele. Ai, é minha amiga do Chile. Excelente tema, escutando desde o Chile. Ai, que Linda, legal. um beijo. E a Maria de Fátima comentou aqui que ela quer engordar um pouquinho, Kátia. Aí, tá vendo? Ela quer uma dica. Então,
aquela dica que eu sempre falo para vocês, que eu também passei por isso, né? Depois, dei uma pesquisada lá no meu Insta, eu não sei se eu fixei a minha foto, né? Mas eu passei por isso também, na questão de ganhar massa muscular, porque eu queria engordar a todo custo. Então, eu acabei comendo de tudo, né? E não foi um ganho de massa, né? Eu tive um ganho de massa, mas acho que provavelmente muito mais gordura. Então, o ideal é você saber usar os carboidratos, né? Bons, né? Eu usava muito pão, aquela farinha do pão. Para quem já tem uma certa facilidade de inchar, fora, né? É legal você investir em carboidratos bons, a batata doce, o arroz integral, macarrão integral. E, gente, tudo é questão de costume. Se eu era uma pessoa que comia 4 pães durante no meu pós-treino e depois aprendi a comer ovo, né, de manhã, um omelete, sabe? Para mim é como se fosse pão, porque tudo é hábito, entendeu? Então, para quem quer ganhar massa muscular, tem que investir em muito carboidrato, porque estudos já comprovaram que carboidrato é muito bom para ganho de massa muscular, aliado a uma proteína. Tá? Isso é muito importante e, principalmente, procurar investir num profissional bom de nutrição, assim como investir também num profissional de educação física. Em nenhum momento, nenhuma aluna minha vai ter um cardápio que eu monte, porque eu não sou especializada nisso. Então, eu sempre busco, né, ter as parcerias, né, e procurar um profissional que eu confie, porque eu também sou bem crítica, não vou passar qualquer um. Né? Então, é importante isso também. Eu sei o meu lugar. Então, eu não gosto, tá? As dicas que eu dou são sempre as dicas que eu estudo, né? Que eu vejo nos cursos também, que a gente sempre aborda o que é necessário ou não para emagrecer e perder peso, emagrecer e ganhar massa muscular. Mas a dica que eu dou, investe nos carboidratos bons, tanto antes do treino, tanto após o treino. De manhã, coma também esse carboidrato. Pode, se você for muito magrinha, eu vou até falar para você, até que você pode comer o pão, mas não em excesso, tá? Porque a gente tem esse livre, assim, né? Mas o gordinho que quer emagrecer sempre é bom manter uma periodicidade em alimentar-se bem. Desculpa aqui, gente, puxei o fio. Kátia, e falando sobre alimentação pré e pós-treino, o que seria ideal para uma pessoa que está no processo de ganho de massa magra? O que ela deveria comer antes do treino e quanto tempo antes e logo após o treino? Bora lá. Isso também é uma coisa que, para mim, demorou bastante, né? E isso também é muito individual, viu? Se você tiver um tempo de dieta, você acaba percebendo que você sente melhor antes do treino e após o treino. Eu, Kátia, sempre me sinto bem quando eu como batata doce. E não é uma coisa que eu gosto. A batata doce é uma das coisas que menos está no meu cardápio. Se você for um dia falar na minha casa, você vai achar a batata doce lá criando raízes. Porque é uma coisa que eu menos como. Eu gosto de comer antes do treino porque eu sinto muita força. Então, vamos lá. Se você quer ganhar massa muscular, já disse, repito de novo, investir em carboidratos bons, proteínas boas, não ficar paranoico em suplemento, BCA, e saber investigar quais são os suplementos bons ou não, que eu não vou dar dica disso aqui, porque não é da minha parte. Não pode. Mas investir nisso, né, em carboidratos bons. A massa muscular, gente, é muito difícil de manter. Por isso que você tem que encontrar a dieta que você se sente bem. Porque senão você não consegue. Eu já cheguei a fazer dietas de 10 refeições no dia, com 3.500 calorias, quase 1,5 kg de carboidrato. Ganhei peso? Ganhei. Ganhei quase 6 quilos de massa muscular. É muito mesmo em 4 meses. Né? Então, eu tive que comer muito. E pense na minha rotina, quase 12 horas trabalhando. Vai para lá, vem para cá, vem para lá, para cá. Como que eu vou conseguir comer, parar no meio indo para Nova Colina, não vou comer minha marmita porque está na hora. Não tem como. Então, assim, eu estou agora numa dieta flexível, estou conseguindo manter minha massa muscular, perdendo um pouco de gordura, mas ainda é muito difícil. Então, quem quer ganhar massa muscular tem que ter uma disciplina grande nesses macros, né? Nas gorduras também, que as pessoas não falam muito sobre as gorduras boas, que são tanto quanto essenciais que o carboidrato e a proteína. Então,
quer ganhar massa muscular, investe primeiro no Nutri, conversa com ele quais são suas necessidades, o que você, principalmente o que você gosta e o que você não gosta. Não chega lá, não, eu vou fazer tudo. Pode colocar qualquer coisa, você não vai fazer. Né? Tem que falar da sua rotina, a hora que você acorda, a hora que você vai treinar, pensar até o que poderia acontecer para ele trabalhar. Né? Tem que colocar o Nutri para trabalhar. Então, tem que fazer isso. Tá? Mas, de forma geral, antes do treino, é bom comer proteína ou carboidrato? E depois do treino? Ou não tem? Depende da pessoa? Depende muito. Porque o certo, se você for pensar, geralmente, 90% das dietas, para quem quer ganhar massa muscular, é antes do treino você ter um carboidrato e uma proteína. Depois do treino, é interessante você também fazer o uso dos dois. Só que aí depende da proteína. E, gente, depende muito do que você comeu no dia inteiro. Não adianta você querer comer super bem, seu pós-treino e antes do treino, e de manhã comer uma coxinha. Sim. Não a alimentação não é a alimentação boa não é só pré e pós-treino, ela é o dia todo. É o dia inteiro. E é o que vai somar no seu dia, né? Quando eu estava fazendo a minha dieta, eu fui numa outra Nutri, que também se chama Tati Pinto, maravilhosa, beijo. Adorei. A gente está na parceria também. Eu cheguei com muito essa coisa de comer na hora certa. Eu ficava, não, eu tenho que comer nessa hora, porque se eu não comer... E ela falou assim, Kátia, o importante é o seu gasto energético e a quantidade de calorias que você tem que consumir. Não interessa se você vai consumir 2 horas da manhã, só que você vai ter que consumir tudo. Então, como você vai comer muito, é melhor você fracionar isso daí, senão você vai acabar comendo muito e não vai conseguir. Então, isso também está caindo um pouco por terra para quem quer ganhar massa muscular. O que é interessante é não ficar, depende da pessoa também, né? Não ficar por muito tempo. Né? Porque temos o jejum. Às vezes uma pessoa ela consegue não perder massa muscular fazendo jejum, mas vai depender muito. Se ela for muito magrinha, o metabolismo é muito acelerado. Né? Então, o ideal ainda é procurar um Nutri para ele tentar fazer isso por você. Porque como eu não conseguia comer tanto, então eu deixava para a noite. Então, imagina você comer 600 gramas de macarrão, mais tanto de proteína e um pouquinho de gordura. Era a minha obrigação. Né? Se eu não conseguia, então eu conseguia fazer à noite. Então, tem gente que fala, nossa, você vai comer carboidrato à noite, você vai engordar. Pelo contrário, eu emagreci, perdi muita gordura e ganhei muito volume. Foi meu melhor corpo. Né? Sabe o que eu queria que você explicasse para o pessoal? Que às vezes as pessoas têm uma ideia de que fazer muito exercício aeróbio é o que mais emagrece e não sabem que quando você ganha mais massa magra, existe uma diferença no metabolismo. Explica isso, como é que funciona? Então, hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas, principalmente o sobrepeso e obeso, fazer muito aeróbio. Gente, não é errado, tá? É importante você fazer aeróbio porque a gente precisa de tudo. Né? Antigamente era uma pessoa que só fazia musculação. Hoje você tem necessidade de tudo um pouco. Né? O ideal é se a gente saber o porquê. Lembra aquela coisa que eu sempre falo das minhas alunas, o porquê? É um processo fisiológico, né? Aquela questão de você fazer muito contínuo, que é aquela coisa de 1 hora seguida na esteira, ela é muito válida. Assim como o HIIT também é super válido. O HIIT, os treinamentos de circuito são válidos. E aí, a musculação também ela entra nisso, depois do efeito que eu vou falar. Porque a gente tem um efeito, porque é outra coisa, vou lá antes, para não já ir no resumido. Quando você treina, muita gente quer treinar muito, achando que está queimando naquela hora. Está queimando muito pouco. Então, o importante, que agora, voltando no assunto, é a gente saber que existe uma coisa que se chama EPOC. O que é o EPOC? O EPOC é o efeito excessivo de consumo de oxigênio após o exercício. Então, conforme foi o seu treino, o seu organismo ele vai gerar modificações para tentar colocar de novo em equilíbrio. Então, quanto mais intenso você treina, isso individual, não estou falando que você tem que sair morrendo que nem a Juju, paniquete. Você tem que encontrar o teu limite, né? E gerar uma intensidade maior. Por quê? Estudos falam que o EPOC, após o treino, ele gera a taxa metabólica eleva. Né? E um dos principais substratos que a gente usa
após o treino, e por ser um pouco mais elevado, é a gordura. Então, quem não quer treinar e perder gordura, né? Mas aí depende muito de como foi o seu treino. E é tanto importante, sim, a gente treinar o contínuo, porque o contínuo a gente gera no EPOC um componente rápido. Né? O componente rápido ele fica no nosso organismo, a taxa elevada do metabolismo, geralmente, estudos falam que de 1 a 10 horas, dependendo. Se for um componente prolongado, que isso é gerado pela musculação, pelos treinamentos intervalados, que são os HIITs, treinamentos e circuitos, isso fica de 15, a taxa metabólica elevada, de 15 a 48 horas. Então, por isso que a gente sempre eu fico sempre na mesma tecla da musculação, sabe? E a questão também que o HIIT, você consegue manter mais a sua massa muscular e até ganhar, né? Além dos benefícios cardiovasculares, né, a massa muscular que eu disse, e cardiorrespiratórios. Então, isso é importante. Então, o treino, quando você treina a musculação, logo após o treino tem esse período que você falou que de é o metabolismo. período de adaptação. Mas uma pessoa que tem já uma constituição com uma grande porcentagem de massa magra, naturalmente, ela já gasta mais calorias no dia em relação a uma pessoa que tem pouca massa magra. Gasta, porque aí é necessário que porque você com massa muscular, seu metabolismo ele é mais acelerado. E quanto mais acelerado, mais o teu corpo precisa de estar em movimento e perder mais gordura. Ele usa esse substrato como gordura, né? Como gordura como fonte de energia. Então isso é importante saber também, né? Ou seja, se você fizer um bom trabalho muscular, você vai poder comer mais um pouquinho sem tanto peso na consciência. Isso é equilíbrio, né, Má? Eu acho que a pessoa tem que colocar o teu objetivo, né? Hoje em dia eu falo que eu vivo em equilíbrio. O meu dia de semana inteira é fazer o que eu acredito seja certo na minha alimentação, com os profissionais que eu tenho do meu lado. E no meu final de semana eu não sou antissocial, né? E tem pessoas que também fazem também uma dieta super regrada e elas também sentem isso, né? Que as pessoas são antissociais com elas. Não que ela é antissocial com a pessoa que está ali. Então quer dizer que você come pizza? Como? Toma cerveja também ou não? Eu não ligo muito para pizza. O povo quer saber. Eu não ligo muito para pizza. O doce é uma das coisas que eu também percebo que a mulher deveria, frear. Porque é uma das principais coisas que é o engorda, principalmente gordura abdominal. A gordura como um todo é bem mais com o doce. O doce você acha mais perigoso do que uma pizza, por exemplo? Bem mais. Porque a metabolização dela, dependendo do que você come, não é boa, né? Já fica lá, já vai na gordura. Atenção, formigas. Então, eu sempre friso muito para as minhas alunas tentar tirar esse paladar de doce. E evitando um pouco, sabe? Então, eu não sou fã de doce, nunca fui. Eu sou fã de coisas salgadas. Olha só, quem sabe? Deixa eu ficar um pouquinho mais perto dela, gente. Será que pega isso? Pega, que você emagreceu. Ai, meu Deus. E aí, temos mais perguntas? Temos muitos comentários, muitos elogios. E chegou uma dúvida aqui muito interessante. O Renato Lembo mandou um beijo, Mariela. Lindo. E ele mandou a seguinte pergunta: se os homens também podem fazer isso tudo que você está falando? Óbvio. Né? Eu sempre falo que é tanto ser um homem, porque vocês têm uma facilidade muito grande de emagrecer. Até eu tenho doses das minhas alunas. E o meu marido começou também. Nossa, a frustração é depois de um mês. Já começa. Nossa, ele já emagreceu tantos quilos, Kátia. Gente, é questão hormonal. Então, se você está disponível, está querendo ingressar na parte de atividade física, escolha a que você quiser. Não tem mais essa coisa de musculação só, sabe? Tem um cross, tem um ar livre, tem as lutas, tem os esportes. Ingresse, que você vai ter uma resposta fisiológica muito melhor que a mulher, infelizmente. Né? Eu não vou mentir. Mas o Renato, que fez essa pergunta, eu não sei o que mais que ele está querendo melhorar, porque eu vejo as fotos dele, ele está super sarado. Ué, mas tem que melhorar sempre, né? É isso aí. Estagnar, não, né? Tem que melhorar sempre. Se fosse por isso, já tinha parado já de treinar, porque tem gente que fala, nossa, você tá ótima. Outro dia me viram, mas você tá muito magra. Então, a gente não pode também ligar para a opinião dos outros. Foca em você, se olha aquela meta, aquela roupa que você quer, tanto chegar naquele objetivo de usar, entendeu? Aquela meta. Também não foque muito em meta de artistas, porque às vezes o que você vê nem é tanto assim pessoalmente, tá? E a realidade é outra.
foca em resultados reais. E para você não se frustrar e ser uma pessoa mais equilibrada. Isso aí. E aí, mais alguma dúvida? Não? Me fala um pouco, Kátia, sobre o treino HIIT. Explica o que é, porque talvez algumas pessoas não saibam, e qual é a função e por que ele está virando uma febre. Então, lembra que eu no começo falei que muitas coisas são modismo, né? E o HIIT, ele também é muito antigo, né? E o HIIT, ele tem um benefício que eu falei do EPOC, né? Da questão de você manter a sua taxa metabólica mais acelerada por mais tempo. Só que o HIIT, ele eu falo assim, ele é sério, aquela coisa, ele é sério. Ele não é qualquer coisa que o profissional vai lá e monta, né? Tem protocolos para tudo, né? Então, explica o que é. Porque protocolos são quando a gente tem uma certa quantidade de exercício, uma certa quantidade de descanso, uma certa quantidade de estímulo para aquele momento, se é na esteira, se é na bike, se é na rua. Então, não é qualquer coisa, não é eu pensar, vamos fazer isso agora. Não, tá? Eu, para poder colocar o HIIT em prática com as minhas alunas, comprei um livro que fala só de HIIT. Fiz um curso, comprei outro curso online para poder focar mais, porque ele é chato de aprender, né? Porque envolve muitos fatores. E, às vezes, tem coisas neles que eu não consigo aplicar nas alunas, porque tem alguns componentes que têm que ser usados. Então, o que a pessoa tem que saber? Que são estímulos intensos, curtos, alguns dos estímulos são maiores, mas o que tem que entender é que ele sempre é intenso, é sempre acima de 70% do seu VO2. Então, você fica muito ofegante, né? Fica mesmo, viu, gente? Fica muito ofegante. Dá aquela ofegante. tonteirinha, né, Mar? E é importante também frisar que muita gente acha que o HIIT é para que ninguém não pode fazer. Ele é novo, não pode fazer. Realmente. Quem começa numa academia não é interessante, né? Primeiramente, que você vai pular aquela etapa de adaptação. Você tem que colocar a pessoa primeiro na esteira, ver a primeira passada dela, ver se ela sabe caminhar, porque tem gente que acha que sabe caminhar, né? Se ela sabe correr. Então, depois você vai colocando o HIIT, porque você tem que ter a progressão com o aluno. Né? Então, o HIIT, ele é uma estratégia, mais uma estratégia para emagrecimento, para uma performance maior. Geralmente, ele é muito usado com esportistas. Então, ele é um protocolo, eu falo que é bem sério, porque eu confio muito na efetividade dele. E é engraçado que a gente falei que não tem exercício para perder barriga, mas quando eu faço a avaliação das minhas alunas depois, quando eu vou fazer, a primeira coisa que elas mais perdem com o HIIT é a gordura abdominal. Olha aí, gente. Entendeu? E isso é uma coisa comprovada também, né? Então, eu sou uma pessoa que uso muito a ciência a meu favor, mas eu testo, porque não adianta nada você usar e não ver comprovação. Então, pessoalmente, eu vejo muita comprovação no HIIT. Então, o HIIT acelera a queima de gordura de forma geral. Acelera sendo bem feito, não de qualquer jeito. Porque, já disse, quando uma coisa segue o protocolo, tudo certinho, dá resultado. Não seguiu, às vezes não vai. Então, pesquisem, né? Converse com o seu professor. Viu? O vídeo dos exercícios vai dar para passar? Não vai dar? Não dá, que pena, gente. Depois a gente vai gerar um link com um videozinho, que ela preparou um vídeo com um treino de circuito, né? Ao ar livre. Conta então pra gente um pouquinho sobre esses treinos que você faz ao ar livre, qual é o projeto que está envolvido nisso. Tá, então, é assim. Eu geralmente tenho outra estratégia, né, que é o treino em circuito. Ele é muito legal porque é bem dinâmico. Ele tem um pouquinho mais de liberdade para ser feito, porque a gente consegue usar vários exercícios em sequência, você pode colocar repetições, pode colocar tempo, então acaba sendo um treino curto, intenso e bem, não demanda tanto da pessoa, tanto tempo. Então, por isso que ele às vezes é legal para a pessoa que não tem tempo de ir na academia ou não deu tempo de ir e quer fazer. Então, ele é bem interessante por causa disso. A gente pode colocar vários exercícios, né? E sobre o meu projeto, que a gente usa mais, né, no nosso final de semana, né, de domingo, a gente usa muito o treino em circuito. Foi um treino também que eu percebi bastante resultado nas minhas alunas. Lembrando que eu uso todas as estratégias. Percebo que aquilo é válido, eu uso, né? E o meu projeto, foi uma coisa um projeto que eu desenvolvi primeiro com as minhas alunas de personal, que são bastante, né? Tá aluno.
E aí a gente percebe a necessidade, às vezes, da gente dar um up. Vamos ter uma competição saudável. E aí foi quando eu pensei, planejei primeiro, né? Como que a gente ia fazer esse projeto. E eu pensei a gente focar na perda de gordura e não de peso, né? Que é diferente os dois, né? Já expliquei um pouco. E aí foi quando eu planejei esse projeto, nos dias de semana, de ter os desafios da semana, isso há uns 4, 5 meses atrás já, e nos finais de semana a gente se juntar. Percebi que no primeiro que eu fiz foi muito legal. Aí esse ano eu falei, não, vou fazer de novo. E aí no meio desse ano eu fiz uma cirurgia e eu estava lá, que a gente faz cirurgia e quem é hiperativo não para, né? Falei, quer saber? É um projeto tão legal, vejo tantas pessoas me perguntando no Instagram, e a minha necessidade, desde quando eu me formei, eu tenho vontade de chorar, foi sempre ajudar muitas pessoas, né? Então, no Instagram, é gostoso porque você pode fazer o bem também, né? Então, eu vi muitas mulheres me perguntando, e, gente, é muito triste você não ter autoestima, sabe? Você tá andando, você é uma pessoa super que, nossa, eu queria tanto. E sendo que você é capaz, mas não tem uma pessoa para te motivar. Então, pensei, vou bolar esse projeto para atender o máximo de pessoas, de mulheres que estejam, né, com vontade. E nisso, eu vou criar um grupo de WhatsApp e colocar uma Nutri, a Marcela Roma, para que ela também tenha interação e que a gente crie desafios lá dentro. Então, a gente criou um Instagram só para as mulheres e dentro do WhatsApp também só com elas. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto assim. E ela também, a Nutri, a pessoa que tem interesse, a gente sempre foca na questão de ter um cardápio alimentar individualizado. Então, a gente compartilha tudo lá. E no final de semana, aí junto as minhas alunas de personal, junto com elas. Então, é uma interação muito gostosa, porque a gente acaba trocando isso, né? E no WhatsApp a gente vê as dificuldades, principalmente mulheres que acabam de ter bebezinho, não tem tanto tempo. E, gente, é muito difícil mesmo, sabe? Por isso que eu falo, maridos, valorizem muito suas mulheres, porque é muito difícil. E a autoestima da mulher, ela fica tão baixo, sabe? E quando você tem um apoio das suas famílias, seus maridos, é tão... A pessoa tem um pouquinho mais de motivação, né? Então, o meu foco nesse projeto é esse. Tentar ajudar o máximo de mulheres possíveis, né? E a mulher também, ela tentar entender que se ela não tiver uma mudança, se ela não sair dessa zona de conforto, não tem mudança, sabe? A gente não muda só porque estou pensando, é a ação. Então, por isso que o nome do meu projeto é Não Se Sabote, Se Supera. Eu ia falar para você falar o nome do seu projeto, né? Quem quiser procurar no Instagram, #TeamKatiaIris ou #Não Se Sabote, Se Supere. Então, meu objetivo é sempre, até falo para as minhas alunas, as coitadas já se matam dia a dia lá comigo, né? Mas sempre no final, eu sempre falo, gente, vamos tentar fazer uma coisinha além do que vocês fazem? Vamos colocar mais um desafio? Então, a gente sempre acaba colocando um desafio, aí chegam elas descendo a escada. Pô, cara, você quer me matar? Não é que eu quero matar, eu quero ver você bem, sabe? Então, não tem coisa melhor. A minha gratificação como profissional é ver as pessoas bem com elas mesmas, sabe? E quem me conhece sabe que é isso, né? O meu interesse é esse. É isso aí, gente. Para quem viu, essa linda Katia Iris, ela não é linda só por fora, ela é linda por dentro também. Ela é uma excelente profissional, super competente e gosta muito de ajudar todo mundo. Por isso que ela fez esse projeto, para alcançar o maior número de pessoas possível. É isso aí. Muito obrigada a todos vocês que assistiram a gente. Muito obrigada pelos comentários, pelas perguntas. E, Kátia, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Espero que você possa voltar outras vezes. Com certeza. Se tiver outra oportunidade, a gente senta, né? Faz como a gente fez, conversa, avalia. Porque são assuntos que ainda tem que quebrar muito paradigmas, eu acho assim, né? Então, a pessoa tem que ter uma cabecinha mais aberta. Abre, né, a sua cabeça para as coisas. Tenta sentir essa coisa de gostar, de sentir ativo. Eu acho que não tem sensação melhor do que você acabar o seu treino, e muitas me relatam isso. Pô, Kátia, terminei o treino, mas eu fiquei até 4 horas da manhã fazendo tal coisa. Cheguei em casa, ainda fiz faxina, menina, me senti super bem. Então, isso é gostoso, é você se sentir vivo, porque o sedentarismo não vai te trazer benefício nenhum. E não quer dizer que você está fazendo, está treinando, não quer dizer que você possa ter uma alimentação como qualquer outra pessoa.
Você pode, só tem que saber que tem que existir educação. Eu falo também que a questão de você saber comer, de você treinar, é um agradecimento pelo teu corpo. Imagina o quanto que o teu corpo faz para ficar em pé, o esforço. E se você não cuida dele, né? Kátia Iris é terapia também, gente. Não é só terapia. treino, tá? Então, Eu tenho certeza que muita gente que te assistiu já ficou motivado, já tá pensando, se o meu personal fosse uma Kátia Iris, né? Mas é assim, ela é uma só, né, gente? Não dá para graças todo a mundo, Deus, agenda eu sou de lotada. Mas brigadão, Kátia. Imagina, Mal, Até obrigada uma a você. próxima. Um beijão para todo mundo que Beijo, assistiu. obrigada.